Hare Krishna. Domingo, Nova Gokula, sem convidados. A gente tem que ficar humilde diante dessa situação, né? Totalmente fora do nosso controle. Mas nós sabemos que é o objetivo de Nova Gokula. Tudo Nova Gokula foi feito para a gente receber as pessoas e acolhê-las com a mensagem de Prabhupada. Todo esse templo foi reformado, já existia o templo, ele era um pouquinho menor, somente até essa última coluna aí. E a gente reformou tudo, fez tudo ficar bonito, atrativo, só para as pessoas chegarem aqui, ficarem deslumbradas. E agora as pessoas não vêm para ficar deslumbradas, né? Então, mas a gente está cheio de esperança de que isso vai acabar no devido curso do tempo. Então, obrigado a vocês por terem vindo. Agradeço ao Maharaj estar presente aqui na leitura do Bhagavatam. Essa é a hora do sol nascente. A hora do Bhagavatam é a hora do sol nascente. E vocês podem ver como a gente fica incomodado, até quem senta aqui fica incomodado com o brilho do sol. Isso é porque o Bhagavatam é conhecido como Puranarka, o sol entre os Puranas. Então, é dito que quem não escuta a aula do Bhagavatam, quem não está em contato com o Bhagavatam, passa o dia inteiro na noite escura. O sol não nasce. Imagine, né? Que situação. O sol não nasce para essa pessoa que não escuta o Bhagavatam. Então, a gente tem o sadhana coletivo, institucional, dado por Prabhupada, onde tem a leitura do Bhagavatam. E se a gente se organiza para assistir a aula do Bhagavatam regularmente, além de cumprir com tudo isso, e o sol nasce para a gente, o dia fica iluminado, e assim a gente vai tocando a vida. Também é dito, o próprio Bhagavatam diz, né? Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiti. Que por assistir regularmente às aulas do Srimad Bhagavatam, tudo que é molesto ao coração é praticamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus se estabelece como um fato irrevogável na vida da pessoa. Já pensou que meditação importante, né? Para qualquer momento é uma meditação muito importante isso. Então hoje nós vamos ler o verso 4 do capítulo 4, que já foi iniciado aqui recentemente, com uma aula de introdução dada por Keshava Swami. Já teve os 3 primeiros versos. Hoje nós vamos para o 4º verso. O título do capítulo é As Atrocidades do Rei Kamsa. Estamos seguindo com a leitura do Bhagavatam, 10º canto, e concluindo assim, chegando nos últimos versos comentados por Prabhupada. E é muito impressionante compreender ou registrar em nossa inteligência que esses significados foram escritos por Prabhupada no leito do seu samadhi, mas já prestes ao samadhi. Então, imaginem o que clareza de pensamento, que cultura. Ele fez isso sozinho. Ele não tinha ajuda dos devotos para fazer pesquisa. Veja no Google, às vezes eu peço isso para o Gora Dayanata ou algum outro devoto intelectual que tenha habilidade com a... Pesquisa isso aí para mim, por favor. Mas Prabhupada não fez isso não. Ele fez tudo sozinho. E pode ver a riqueza dos significados. Nenhuma tendência. Ele não tinha... Os significados dele não eram pontuais, politicamente corretos, nada. O significado de Prabhupada eram completamente cultos dentro da filosofia Bhagavata. Então, e Prabhupada fez isso já muito doentinho, já assim com a voz fraca, inclusive para captar a mensagem, o áudio de Prabhupada no ditafone, que era o nome do aparelho. Os devotos tinham muita dificuldade, tinham que ouvir inúmeras vezes, diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, fizeram várias tentativas para poder escrever o Bhagavatam.
E houve várias dúvidas, discussões entre os devotos sobre o que Prabhupada teria dito. Era essa palavra ou aquela outra palavra? E eles tiveram que, a BBT, né, teve que liderar tudo isso para poder definir o significado de Prabhupada. Olha que esforço e que iluminação e que prêmio para nós, homens e mulheres da Era de Kali, que precisamos tanto conhecer esse livro que foi feito para nós. Às vezes vem um visitante e a gente pode dar um manual para ele, manual do meio ambiente. Você está na Serra da Mantiqueira, área de preservação ambiental. Não jogue ponta de cigarro no mato, não fume, não coma não sei o quê, não traga comida de fora. Sei lá, a gente pode dizer qualquer coisa para essas pessoas. Não degrade o meio ambiente, não leve plantas, deixe as plantas nos seus devidos lugares. Leve apenas a riqueza do ambiente na sua memória. A gente pode dizer esse tipo de coisa. O Bhagavata é esse tipo de literatura. Só que não é feito para o meio ambiente. É feito para a nossa vida, é o manual para o nosso percurso na Era de Kali. Se a gente nascer e morrer, e nascer de novo, vai ter que, ou melhor, pode ter a chance de novo de obter essas instruções do manual Bhagavatam, o manual para a Era de Kali, para homens e mulheres da Era de Kali. Uma maravilha. Então esse é o Bhagavatam e é isso que nós estamos hoje lendo. Algum tempo atrás, a tradição em Nova Gokula era que dia de domingo se lia o Chaitanya Charitamrita. Mas a gente entendeu que tinha muito visitante que vinha, que dormia aqui, hóspedes e tal. E quando chegava no Chaitanya Charitamrita era um curso de pós-graduação muito elevado. Então a gente mudou, né? A administração mudou para o Bhagavatam, dia de domingo, para que o visitante tenha a oportunidade de entrar em contato com um manual destinado a homens e mulheres da Era de Kali. Já pensou? Que maravilha! Mais um manual que o visitante recebe quando vem aqui. Além de saber que tudo isso, além de saber que para entrar no templo tem que tirar o sapato e não sei o quê, eles também agora têm o direito de obter o manual sobre autorrealização espiritual em Kali Yuga. E aqui estamos nós para ler já no 10º canto o sorriso, o semblante sorridente da face do Senhor Krishna, que na canção Jairada aqui, entre outras denominações, é chamado de Yashodanandana. E esse Yashodanandana é exatamente o tema que nós estamos estudando agora. Krishna foi transferido para Gokula, para o colo de Yashoda, e se tornou então Yashodanandana, filho de Yashoda e Nanda Maharaj. Yashoda, Nanda, Nandan. Então, ele é o filho queridinho, né? O filho queridinho de Nanda e Yashoda. Então nós estamos nessa fase. Então na canção, quando a gente medita nos nomes, né, Jayarada Madhava, Kunja Bihari, tu vai vendo os significados, vai lembrando dos significados, chega nesse ponto que é exatamente o ponto que está agora e reforça o nosso aprofundamento, a ressignificação de nossas vidas como membros residentes de Nova Gokula, não é? Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, hoje temos o verso 4, eu já defini capítulo e canto, e o título do capítulo, As Atrocidades do Rei Kamsa. Tamaha Brataram Devi Kripana Karunam Sati Nushayam Tava Kalyana Priyamaham Tumarhasi. A tradução é a seguinte: desamparada e súplice, Devaki rogou a Kamsa: meu querido irmão, desejo-te toda a boa fortuna. Não mates esta menininha, ela será tua nora. Na verdade,
não é nada condizente matares uma mulher. Significado, por sua divina graça, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kamsa anteriormente poupara a vida de Devaki, porque sabia que uma mulher não deveria ser morta, especialmente quando grávida. Mas agora, na influência de Maya, estava preparado para matar uma mulher. Não apenas uma mulher, mas uma pequena e desamparada criança recém-nascida. Devaki queria impedir que seu irmão praticasse esse terrível ato pecaminoso. Portanto, disse-lhe: não sejas tão atroz a ponto de matar uma menina. Desejo que recebas toda a boa fortuna. Para seu benefício pessoal, os demônios podem tomar qualquer atitude, sem considerar se o que está fazendo é piedoso ou vicioso. Mas Devaki, ao contrário, embora salva, porque já dera à luz seu próprio filho, Krishna, estava ansiosa para salvar das investidas alheias a sua filha. Isto lhe era natural. Como se pode esperar, aqui no início do capítulo ainda, este verso é um verso introdutório, um verso transitório. Não tem conclusões, tem argumentação de Devaki pedindo a seu irmão que não mate a sua filha. Não era filha biológica, isso é um detalhe importantíssimo para a nossa cultura. Ela não era a filha biológica, mas Devaki a aceitou como filha no mesmo nível, no mesmo padrão. E estava defendendo e argumentando para a proteção dela, como se fosse sua filha nascida de si mesma. Então, esse verso, com o significado de Prabhupada, traz algumas informações que são importantes dentro da cultura védica. A primeira é isso: não mates essa menininha. Ou seja, é uma criancinha, é uma mulher, criança e muito pequenininha, recém-nascida. Não faça esse ato atroz. E ela começa dizendo: desejo-te toda boa fortuna. Antes de falar qualquer coisa, ela o aborda como: meu querido irmão, eu desejo a você toda boa fortuna. Então, só para se apresentar, para dizer eu vou falar com você agora algo muito importante. Você é meu irmão querido e eu não tenho nenhum tipo de inveja, ódio, rancor. Eu, pelo contrário, eu te desejo toda boa fortuna. Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem absoluto. Eu te desejo toda a boa fortuna. Então ela já o aborda assim. Aí ela vai dizer de uma forma imperativa: não mates esta menininha. Então ela se posiciona humilde, mas ao mesmo tempo convicta da sua situação. Ela não estava arrasada, arruinada, em desespero. Ela estava intelectualmente sã. E intelectualmente ela já estava fazendo a avaliação do que ela pedia para ele não fazer. Não mate. Quem? Você não deve matar essa menininha. E a menininha, aí vem, a cultura védica traz uma mulher, uma criancinha recém-nascida. Não faça esse ato atroz. Eu já lhe disse que eu lhe desejo toda boa fortuna. Fazendo isso, você não terá boa fortuna. E depois ela fala algo que é bem interessante e hoje nós precisamos avaliar com ainda mais cuidado. Diz assim: ela será tua nora. Então aqui a mãe está prometendo para ele que ela poderia vir a se casar com o filho dele, como se ela fosse, na interpretação de um leitor desavisado, que chegou no 10º canto, não veio do 1º, 2º, 3º lendo, já chegou no 10º canto, ele pode pensar: aqui ela está usando a filha como um objeto de barganha. Ela está dizendo... Não, ela está usando o casamento da filha como objeto de barganha. Ela não quer que o sujeito
mate a menina, mas está comprometendo o futuro da menina, dizendo que ela vai se casar com o filho dele, como se ela fosse um objeto. Isso é muito importante de ser observado, porque não está de acordo com a verdade, nem da cultura védica, nem do pensamento de Deus aqui. O que ela quer dizer aqui ainda é que ele é um irmão querido, que ela tem amor por ele, que ela reconhece a pessoa boa, apesar de tudo, que ele é, e que ela gostaria de continuar participando da família. Então, o casamento na cultura védica tem muitos tipos de casamento, mas o casamento kshatriya básico, tradicional, é que os pais protegem as suas filhas, escolhendo um noivo para as filhas. Ele tem um diálogo com as filhas e eles perguntam para as filhas que tipo de marido e tal, e aí fazem uma Olimpíada e convidam os rapazes da sociedade, e os rapazes da sociedade vêm para aquela Olimpíada para fazer alguma atividade assim, estilo esporte dos kshatriyas, mas com o prêmio de se casar, porque a menina previamente já viu a lista e já disse, tá bom, qualquer um desse aí é um bom candidato. Então, esse é um tipo de casamento. O outro tipo é esse aqui, que a mãe e o pai, juntos ou separado, como é o caso, para Deva que tomar a iniciativa de falar aqui também separado, oferece a filha em casamento para uma outra família de igual nível, outra família com o mesmo status, seja de conhecimento, de prática, de varna e o que seja. Então ela faz isso, mas não é considerando a menina como um objeto, é considerando a proteção da menina, porque sabe, a outra pessoa é competente pela posição que está, deve ter tido tal tipo de educação, deve ter tido tal tipo de associação, se associou com tais rishis, com tais sábios, conviveu com tal comunidade protegida, tradicional. Então, esse rapaz está qualificado. Então, essa é a linha de raciocínio. A minha filha, que está na idade de casar, está saindo do meu lar protegida, deve encontrar um rapaz que seja desse mesmo nível. Ela, por si só, não será capaz de escolher. Ela vai... as virtudes iniciais de um rapaz vão ser suficientes para que ela desenvolva o amor comportamento, que é o amor social, o amor de amizade, o amor de acolhimento de iguais, e depois disso desenvolve o amor sentimento. Então a pessoa só se apaixona, só passa a amar o outro com um sentimento profundo depois de conhecer o outro, conviver o outro, servir. Por isso que tem aquela ideia da mulher servir, da menina jovem servir o namorado, o marido, o candidato noivo, né, para o casamento ou o marido, para que com aquela atitude de se aproximar dele, ele fique satisfeito e comece a revelar as coisas internas, o conhecimento que ele tem, a sua visão de mundo, o que deve haver no noivado, namoro e noivado. É muito importante que o casal afine a sua visão de mundo, porque às vezes uma visão completamente diferente de mundo pode trazer transtornos futuros. Então, é preciso ajustar isso. E na cultura védica, as meninas tinham essa chance. Então, aqui, não é que Deva que está barganhando, ela está simplesmente mostrando que conhece a cultura kshatriya deles, e como conhece, ela está dizendo, eu quero manter os laços familiares, não quero romper com você. Eu quero manter os laços familiares. Vamos fazer um casamento da minha filha com o seu filho, não mate essa menina. Então ela está usando de um argumento legítimo em termos de proteção da família, proteção da mulher. Tá? Não é algo como a gente hoje poderia ver. Já a esse nível de avanço da era de Kali, sem nenhuma cultura espiritual, se o conhecimento védico descaracterizado entre nós,
Como podemos saber o que é certo e o que é errado? Então, depois ela dá uma dura, né? Ela diz, na verdade, não é nada condizente matares uma mulher. Ela confirma, não é nada condizente matares uma mulher. Pelo menos nesse verso inicial da conversa, ela está se posicionando e dizendo, também você sabe que pelos códigos éticos e morais, especialmente de um kshatriya, não se deve matar uma mulher. Aí vem o significado, né? Prabhupada diz, Kamsa anteriormente poupara a vida de Devaki porque sabia que uma mulher não deveria ser morta, especialmente estando grávida. Mas agora, por influência de Maya, estava preparado para matar uma mulher. Não apenas uma mulher, mas uma pequena e desamparada criança recém-nascida. Então, mais adiante no significado, Prabhupada diz assim, para seu benefício pessoal, os demônios podem tomar qualquer atitude, sem considerar se o que está fazendo é piedoso ou vicioso. Nós estudamos as qualidades demoníacas e as qualidades divinas no Bhagavad Gita, já no capítulo 16, que já é a terceira sática, a terceira divisão sextupla do Bhagavad Gita, cujo tema comum aos 6 capítulos últimos do Bhagavad Gita é Jnana, conhecimento espiritual, conhecimento transcendental, filosofia. Então, esse capítulo, o capítulo 16, define o que é qualidade divina, atividade divina de uma pessoa e qualidade demoníaca, atividade demoníaca de alguém. E o leitor, também inexperiente do Bhagavad Gita, passa pelo Bhagavad Gita, pelos seus capítulos, né? Lê os 6 primeiros que tem o tema karma, que é o que fazer, né? Como fazer. Então, ele vê no primeiro capítulo a contextualização histórica do ambiente, vê no capítulo 2 a informação Sankhya do que é matéria e do que é espírito, e diz, você não é o corpo, o que você é a alma. Essa alma você não vê, ela não pode ser morta, mas é exatamente a sua identidade. O que morre não é o que você é. Então ele escuta isso no capítulo 2. Aí ele vai escutar no capítulo 3 o que ele deve fazer, como ele deve agir, e deve agir em desapego. No capítulo 4, ele precisa reconhecer o que é a teoria do conhecimento, para que com a teoria do conhecimento ele possa aplicar as suas atividades e então interromper a natural consequência de uma atividade, que é a reação. Então, com o conhecimento na ação, ele vai se livrar da reação. Isso é Nishkama Karma Yoga. Então, isso é o capítulo 4 surge para justificar o desapego que deve existir do fruto da ação já falado no capítulo 3. Aí vem o capítulo 5 para comprovar isso. E o leitor vai passando. O leitor já está sabendo que não é o corpo, já está sabendo que tem perplexidade na vida, que os parentes de Arjuna estavam sendo recomendados a ser mortos. Aí chega no capítulo 4, vem o conhecimento transcendental. Aí chega no capítulo 5, confirma Nishkama Karma Yoga, que deve se desapegar mesmo, que o conhecimento tem que estar com a ação. Aí chega no capítulo 6, é Yoga, e de todos os yogis, o melhor é aquele que é Bhakta, que é o devoto, né? Yoginama Pisarvesham. Então, aquele que pensa em Krishna dentro de si mesmo, Madgatenantaratmana. Aí eles completam, o leitor inexperiente do Bhagavad Gita, apaixonado pelo tema do Bhagavad Gita, entra no capítulo 7, que é a seção Bhakti, que agora vai descrever Bhakti. O capítulo 7 vai explicar como é que uma pessoa pode pensar em Krishna dentro de si mesmo. Madgatenantaratmana, como ele pode pensar, como ele pode agir com conhecimento transcendental para se desapegar do tema, para se desapegar do fruto da ação. Aí, o capítulo 8, ele vai saber como ele deve viver tão refugiado em Krishna, que até mesmo para ser transferido para o mundo espiritual, ele deve depender de Krishna. Aí,
Vem o capítulo 9, que é o mais confidencial, o tema mais confidencial até então. E nesse tema mais confidencial, ele recebe que é Bhakti, o serviço devocional, que deve ser feito alegremente. A pessoa deve estar nessa posição. É o conhecimento mais puro. É o que tem de mais superior que existe. Não existe nada superior a isso. E assim o leitor vai, capítulo por capítulo, e se convencendo de tudo aquilo. Mas a essa altura, ele já está dentro da bolha institucional, da bolha isconiana, da bolha da associação com os devotos. E ele está louco para aplicar esse conhecimento. Ele está vivendo, lutando com seus sentidos, lutando com sua mente para conquistar a mente, para fazer a mente seu melhor amigo e não deixar que a mente funcione como seu pior inimigo. Tudo isso ele já sabe. E já teve inclusive a informação a respeito da forma impessoal, da forma universal de Krishna, e já entendeu os modos da natureza material, já sabe que ele tem que refletir qual é o modo da natureza que predomina em mim. Ele sabe que essa reflexão é constante. Cada ação que ele vai fazer, ele tem que refletir qual é o modo da natureza que está predominando em mim nesse momento. Será ignorância? Será paixão? Será que eu estou em Tamaguna? Será que a minha inteligência pegou a Tamaguna e agora está funcionando em Tamaguna e eu nem estou percebendo? Como é isso? Então, ele já passou por tudo isso, já entendeu que a Ashwata, a figueira de Bengala, que representa o reflexo pervertido do mundo espiritual nesse mundo que é o mundo material, essa figueira deve ser cortada, porque ela é fruto de repetidos nascimentos e mortes. Aí ele chega agora no capítulo 16, né? Dentro de toda essa bolha, e aí ele diz assim, e quem é devoto e quem é demônio? Quem é que tem qualidade divina e quem é demoníaco? Ele já não está mais na convivência das pessoas em geral. Ele começa, será que o bando Chaitanya é um demônio? E o Ramapacha? O Ramapacha é divino, eu acho que o Ramapacha é divino, mas ele eu acho que é o demônio. Aí a gente começa a denominar quem é demônio e quem é devoto dentro da nossa própria bolha. Dentro da nossa própria bolha. Mas veja o que Devaki fez. Ela estava convivendo com um demônio. E ainda assim, ela tinha amor. Ela não estava sendo diplomática. Ela não fez o mesmo que Vasudeva fez. Ela está revelando o coração dela como era. Como ele era, como o coração era. E ela diz, meu querido irmão. Ela fala com ele, meu querido irmão. E não mate essa menininha. Ela vai ser sua nora. Ela está lidando com a cultura que ela tem, dando o que ela tinha de melhor para ele, o amor e a filha, para manter o vínculo. Eu quero manter o vínculo com você, eu não quero cortar a relação com você. Pelo contrário, eu quero manter o vínculo. Ele era um demônio. E ela já tinha lido o Bhagavad Gita, viu? Não é que ela não tinha conhecimento, não. O Bhagavad Gita, antes, na linha de sucessão discipular, claro que é o filho dela que vai depois dar o Bhagavad Gita, como está aqui. Mas o conhecimento ela já tinha, que vinha já pela tradição. Então ela já tinha esse conhecimento. Então, quando Devaki, ela poderia dizer, seu demônio, como a própria menina disse, né? Seu patife sem vergonha, quem vai lhe matar não está aqui não. Quem vai lhe matar já está em outro lugar protegido. E a menina disse isso. Ela tinha autoridade para dizer isso também. Yogamaya personificada. Ela podia dizer isso para ele. Mas Devaki está sendo honesta, sincera. Ela está apresentando a sua opinião. Ainda que possa ter alguma negociação que ela esteja querendo fazer, ela não é uma pessoa ignorante, ela não é uma pessoa insincera. Então, mas nós não, porque perdemos a noção do mundo material, perdemos a noção, fomos aconselhados pelo próprio Bhagavad Gita a renunciar o fruto da ação, abandonamos tudo, abandonamos trabalho, abandonamos amigos, não vamos mais no clube, não temos mais nada associado. Agora, mas o conhecimento está aqui. Aí diz, eu trouxe o Bhagavad Gita, ainda tem um tempinho.
Eu trouxe o Bhagavad Gita, esse capítulo é muito interessante, né? É o capítulo 16. E Krishna enumera quase 90 qualidades divinas e depois 6 ou 2, 4, 6. 6 que são demoníacas. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Essas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. Ó filho de Prita. E, no significado, Prabhupada diz, neste verso descreve-se a estrada real para o inferno. Imagine, que advertência. Quer ir para o inferno? Cultive orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Isso é Prabhupada falando, né? Aí o verso, o significado continua, mas o verso também, os versos, né? O texto do Bhagavad Gita, desse capítulo, também continua. E, mais adiante, aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado, nem verdade. Aí a gente precisa de um exemplo para entender isso. E a gente já está fora da sociedade, fora da convivência. A gente não está tão treinado ainda com a filosofia, a gente ainda não sabe o que é a filosofia Karmakanda, o que é a filosofia Jnana, né? Apresentada no Jnana Kanda. Então a gente tem que aplicar esse conhecimento. E a gente vai aplicar quem está mais próximo. Mais próximo de mim está o Bando Chaitanya e o Ramapasha. Então quem está mais próximo a gente vai ter que aplicar. Então eu estou dentro de uma bolha. A bolha do fanatismo religioso, do conhecimento incompleto, do conhecimento superficial, do conhecimento Jnana, sem Vijnana, sem tempo suficiente de prática do conhecimento. Então eu tenho que aplicar no outro. Tenho que aplicar na sociedade onde eu vivo. E a gente aplica. E começa a julgar, fazer exatamente o que a gente não deve fazer. Que é encontrar erros nos outros. Então a gente passa a encontrar erros e encontra. O pior é isso, né? Porque a gente encontra mesmo na prática, se a gente for ver, a gente encontra erro e aí a gente categoriza, carimba o indivíduo. Isso aqui é coisa de asura. Não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. E continua. Tem coisas mais filosóficas aqui. Depois vem descrever como pensa o ser demoníaco. Tanta riqueza eu tenho hoje e eu vou ganhar muito mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo. A gente pode substituir matei como eliminei da minha vida. Eliminei esse meu inimigo. E meus outros inimigos também serão mortos. Também serão eliminados. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso e sou feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos, meus amigos que gostam muito de mim, né? Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Então, quando o Maharaj deu a aula, ele leu essa parte e Maharaj explicou exatamente isso. Que mesmo os demônios, às vezes ficam bonzinhos, né? Porque Maharaj leu que no capítulo, depois que Devaki fala que tudo se define, ele vai soltar Devaki e Vasudeva, pede desculpas, se arrepende. Maharaj falou do arrependimento, que arrependimento, até um demônio se arrepende. Imagine, né? E aqui nós temos, então, a descrição da linha de pensamento, da linha de raciocínio básica de um Asura, cuja filosofia, cujo critério que apoia essa linha de raciocínio é
controvertido é demoníaco também. Então ele vai pensar demoniacamente, porque os critérios de julgamento, porque a visão de mundo que ele tem é a visão de um desfrutador, é a visão de que não existe alguém que controla. E os versos anteriores falam isso. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Então, os versos descrevem o perfil dessa personalidade que atua assim. Mas essa personalidade, essas pessoas não são os devotos de Krishna, não são os bhaktas, não somos nós, não somos nós. Nós precisamos entender isso. Esse conhecimento, isso não se aplica a nós. Todos os nossos defeitos são produtos do nosso contato com a natureza material de vidas e vidas e vidas e vidas. Não são por essa natureza demoníaca, raça pura, que em pecuária se diria PO, que é puro por origem, né? No departamento de bovinos estaria... Nós não somos PO em atividades, em herança demoníaca. Nós, pelo contrário, nós temos atração pela convivência com os devotos. Nós renunciamos ao mundo material para estudar o Bhagavad Gita na associação de Prabhupada, convivendo com os devotos. Nós viemos para criar a relação com os Vaishnavas, com o serviço devocional. Nós não somos essas pessoas. E nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos o que devemos fazer. Só que, o que acontece? Os modos da natureza pegam a gente, porque Maya não vai nos dar mole. Então Maya está entre nós, tentando testar a gente e ver se a gente cai nas garras dela. E aí dá uma linha de raciocínio que a gente desenvolve e a gente aplica na gente mesmo. Ou no outro, a gente pensa, realmente eu sou um demônio, eu não mereço estar aqui, eu não mereço me associar com vocês, e tchau, eu estou indo embora. Isso é uma conclusão maiosa. Como é uma conclusão maiosa dizer que tal pessoa é um demônio? Ela pode agir de maneira por ignorância, ela pode agir por ignorância, pode cometer erros por ignorância, mas ela não deve ser julgada com os critérios dos asuras. Nós temos que julgá-la com os critérios de Chaitanya Mahaprabhu, da compaixão. Imagine o que fizeram Jagai e Madai, e eles foram julgados com que critério? Chaitanya não abriu o Bhagavad Gita como eu abri agora, para dizer, olha aqui, eles são demônios mesmo. E Krishna diz que vai arrojá-los nascimento após nascimento em espécies demoníacas. Eu sou Krishna, eu vou matá-los e arrojá-los nisso. Não foi assim. Chaitanya não fez isso. Chaitanya fez diferente. Chaitanya disse, vamos negociar então. Você tem um padrinho aqui que é Nityananda, que está com a testa ferida aí. Vocês feriram ele e ele está dizendo agora que vocês devem cantar Hare Krishna. Vão cantar ou não vão cantar? Bando Chaitanya, vai cantar ou não vai cantar? Então, Chaitanya Mahaprabhu queria dar a misericórdia e usou o critério da misericórdia. Ele não usou o critério védico tradicional que define que só existem dois tipos de personalidades, o divino e o demoníaco. Não, ele não fez isso. Ele usou a misericórdia, confiando na transformação que aqueles seres poderiam ter. E eles se transformaram. Eles aceitaram a proposta e se transformaram. Então esse é o critério do nosso relacionamento. Quando encontramos erros, sabemos, tal erro é produto dos modos da natureza material, e se essa pessoa corrige os modos da natureza material, no devido curso do tempo, e sem demora, natirena digachati, como diz o Bhagavad Gita, natirena digachati, ele vai conseguir. Então, o que eu tenho que fazer é ocupar essa pessoa em serviço devocional. O que eu tenho que fazer é conquistar a inteligência dessa pessoa para a observação dos critérios contidos nos Shastras, no Bhagavata Shastra, contidos nas instruções
do devoto puro de Krishna, Prabhupada, na associação dos devotos que está representada na atualidade, contemporaneamente, pela ISKCON, a sociedade que nós somos membros. Então, essa é a atitude e são os critérios que precisamos utilizar na nossa capacidade de olhar o mundo e ver as coisas do mundo. É isso. Algum comentário ou pergunta? Mãe já entra primeiro. Qual é o significado real desse discriminação e realização na nossa vida prática, na vida espiritual? Discriminação e realização? Discriminação e realização. Discriminação pode ser positiva e pode ser negativa. A discriminação positiva seria você discriminar a respeito de uma situação, se essa situação é usado o seu discernimento. Discriminação aí pode ser usada como discernimento também. Ou discriminação é que você entende que tal pessoa, tal situação classifica as pessoas envolvidas e essas pessoas então estão segregadas a um tipo de conceito que eu quero aplicar nelas, porque eu entendo que devo aplicar nelas. Isso seria discriminação negativa, não é? E às vezes é positiva, quando nós entendemos que uma pessoa é abusador, que uma pessoa é má, que prejudica o movimento do Senhor Chaitanya e que não está preparada para determinadas situações, a gente dá atenção àquela pessoa através do poder discriminativo, dá atenção àquela pessoa, dá oportunidade em outro tipo, e a gente vai dando, chega um ponto que a gente apenas dá praçada para ela. Quando a gente não consegue fazê-la cantar, seguir todas as recomendações progressivas, a gente chega ao ponto de, tá aqui, tem praçada para você. Chega a esse ponto mínimo, não é? E discriminação e... Mas, pelo que eu entendi, pelo sotaque, pode não ficar claro, mas aquele ditado, discriminação é realização. Ah, entendi. Então, você ser capaz de discriminar a respeito ou discernir a respeito de uma situação, significa filosofia mais realização. Significa jnana mais vijnana, que é a prática do conhecimento realizado, a sua experiência de vida, o seu amadurecimento. Entendi. Entendeu? Também a resposta? Sim. Que o Timar vai manter nosso manual, né? O professor já nasceu uma aula na segunda-feira, que para eu fazer foi quando o parceiro foi levar que ele tinha engravidado. E ele fica deixando a tia que vai citar, porque ele fala que para você poder salvar seu filho, você pode sacrificar o filho do outro. Será que você pode falar uma coisa assim? Porque visando esse conceito de que ele é nosso manual, porque daí o Prabhu explicou que ele estava na energia de Yoga Maya, ele criou isso para poder fazer isso, senão ele não faria, ele não iria sacrificar o filho do amigo dele e tudo. Então, ele estava obedecendo o plano de Krishna. Ele viu que era Vishnu, ele reconheceu Krishna como Vishnu. Então ele estava obedecendo o plano. E o plano era trocar as crianças. Mas, né? visando isso de que ele é nosso manual, quando a gente lê, como a gente deve ser preocupado com o significado disso? Que para você salvar seu filho... É uma injunção dos samhitas, como o Manu Samhita. Não é... Isso é prático também, né? Se tem um incêndio e você só pode pegar uma criança, tem um monte de criança, você agarra o seu filho e sai gritando, tem um monte de criança lá dentro, tem um monte de criança lá dentro. E você vai embora com o seu filho, né? É mais ou menos isso, né? Eu converso depois com o Guru Dayanata, eu tenho certeza que ele vai esclarecer. Eu acho que está difícil para mim pegar o fio da meada da sua dúvida. Não, é mais injustiça mesmo, porque no caso desse, se é uma emergência, óbvio que você vai pegar seu filho, mas uma coisa consciente assim, mas você nunca vai pegar você nunca vai sacrificar o seu filho para sacrificar o filho do outro para salvar o seu filho. Não teria... A palavra sacrificar como matar
está fora da nossa experiência moral. Nós não podemos falar isso porque está fora da nossa experiência moral. Porém, isso é verdade aplicada, como, por exemplo, uma família tem a sua cota de alimentos e ela vai alimentar os seus filhos, ela não vai alimentar as outras crianças. Ela pode saber, tem criança passando necessidade. Olha, gente, vamos rezar, a gente só tem isso aqui, vamos agradecer a Deus porque a gente tem essa comida. Tem muitas crianças que não têm comida. Ela pode ser consciente, mas ela vai dar comida para o filho dela. Então, se a gente for ampliando o conceito, tirando da ordem ou da lei estrita e for ampliando para o nosso campo de experiência material, a gente vai ver que se aplica salvar o filho, mesmo que outras crianças não estejam salvas, né? Não sejam salvas. Mas eu tenho certeza que se você conversar com o Guru Dayanatha, ele tem a linha de raciocínio apropriada para explicar isso. Tá bem? Mais alguma coisa? Sim, Sara. Você falou sobre conquistar a inteligência do outro, né? Para o serviço devocional a Deus, né? Porque a primeira coisa que a gente ouve assim, a pessoa não quer mais fazer serviço devocional porque ela está depressiva, porque ela não está bem. Isso acontece muito, né? Seria uma linha de raciocínio assim para a gente conquistar a inteligência do outro, Maharaj? Olha, nós temos o programa de Prabhupada e no programa de Prabhupada ficou bem complexo. A nossa sociedade hoje é muito, muito complexa já. Nós criamos uma teoria de cuidado aos devotos. Essa teoria de cuidado aos devotos foi avaliada por muitos devotos e devotas da área da psicologia, assistência social, antropologia e tudo, e se criou uma teoria de cuidado aos devotos. E a gente sabe que durante o nosso período devocional a gente adquire anartas novos, porque a mania por se apegar ao mundo material continua. Krishna diz isso desde o comecinho do Bhagavad Gita, né? Que não é o fato de tirar os sentidos dos objetos dos sentidos que a atração não permanece. Então, você continua atraído por isso. Então, nós precisamos da orientação para que isso se desenvolva de tal maneira que a gente se liberte, né? Através da ocupação, em serviço e tudo mais. Então, é por aí. Mas a gente tem que entender que algumas necessidades que estão fora do nosso controle. Existem algumas patologias entre nós que estão fora da nossa capacidade de resolver. Não é só prasada, não é só Mahaprasada, não é só cantar Hare Krishna que vai resolver. Existem algumas patologias que precisam ser tratadas por profissionais. Vamos ver uma delas. Uma pulpite aguda. Agora eu vou na minha área de odontologia. A pulpite aguda é a inflamação de um dente na sua parte interna. Não tem como ajudar, mandar a pessoa cantar Hare Krishna, pelo amor de Deus. Tem que ir a um dentista que vai abrir, vai abrir o dente e vai resolver essa pulpite que tem ali, que é uma inflamação da polpa do dente. Então, precisamos de um profissional. E existem outras situações que são da área da mente, da saúde mental, que também precisam de profissionais adequados. E nós precisamos procurar esses profissionais. Nós não estamos mais naquela era de que a psicologia não é para devoto, atendimento psicológico não é para devoto, não. Inclusive, hoje existe a filosofia clínica, e a filosofia clínica está bombando no mundo inteiro, porque é discussão com a pessoa a respeito da aplicação da filosofia. É como você vai viver vegana. Então, isso é filosofia clínica. Então, tem consultório de filosofia clínica. Discutir em base à teoria, os critérios são esses. Você não está aplicando. Olha por que você está depressivo. Porque você não aplica o critério da filosofia predominante de hoje. Leia esse livro e volte na próxima sessão. Aí a pessoa, isso é filosofia clínica, está aí, os consultórios abertos, autorizado, legitimado pelo Conselho Brasileiro de Filosofia. Então a gente pode fazer isso. A gente tem muitos recursos. Nós
o nosso processo é superior ao processo dos Gyanis, é superior ao processo dos Karmis, mas nós não somos superiores a eles. Nós precisamos admitir isso. Se nós não admitimos que nós, como indivíduos, não somos superiores aos yogis, aos Gyanis, aos Karmis, nós vamos ter uma vantagem muito grande para avançar espiritualmente. Porque eu tenho o conhecimento todo disponível, mas eu ainda não sou o exemplo desse conhecimento. Então eu tenho que respeitar o Karma, eu tenho que respeitar o Jnana, eu tenho que respeitar o Yogi, eu não vou maltratá-los, discriminá-los, eu não vou fazer isso. Então a gente precisa ter esse tipo de compreensão atualizada, de que precisamos de ajuda, devemos pedir ajuda. A nossa congregação Vaishnava da ISKCON ficou muito complexa e nós precisamos de ajuda à altura da complexidade. Não podemos ser simplórios, simplesmente cantear aqui. Está aqui uma japa, cante, que você vai acabar com a sua esquizofrenia, vai acabar com o seu câncer, vai acabar com tal coisa, a pulpite, né? Qualquer coisa, do menor ao maior, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente já fez isso no passado. Mas não é assim. Não podemos mais fazer esse tipo de coisa. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Maharaj, por ficar até agora aí. Todas as glórias a Srila Prabhupada.